Fala, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Antônio Martins, o seu professor de Física. Galera, essa é uma parceria do canal Física com o Professor Antônio, que você encontra nas redes sociais, Instagram, YouTube e o Media Max. A gente está aqui junto para trazer para vocês o melhor da preparação de Física nessa reta final, visando, claro, o Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza, gente? Então vamos lá. Eu vou começar com vocês fazendo a seguinte situação. Eu vou mostrar para vocês o que mais caiu nos últimos 5 anos da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E isso deve te ajudar a poupar tempo no que priorizar na hora do seu estudo. Então o que eu vou te contar? Na divisão de conteúdos de Física, mecânica é o tema que mais apareceu nos últimos 5 anos. Professor, mecânica? O que é mecânica? Problemas de velocidade média, problemas de movimento uniformemente variado, queda dos corpos, força, leis de Newton, trabalho, potência e energia, colisões, essa parte toda da mecânica. Em segundo lugar, o que mais apareceu foi eletricidade. Alguns fenômenos básicos de eletrização, mas também circuitos elétricos, associação de resistores, potência elétrica, consumo de energia elétrica, beleza? E logo na sequência, termologia, ou seja, saber os tipos de calor, diferenciar a mudança de estado físico, de variação de temperatura, os processos de transmissão de calor, como o calor vai de um corpo para outro. Então esse cara também tem aparecido bastante. Depois, com uma recorrência um pouco menor nesses últimos 5 anos, nós temos óptica, ondulatória e magnetismo. Beleza. Esses caras são importantes? São. Porque vão aparecer algumas questões básicas. Não é porque ele cai menos que a gente vai deixar ele de lado. E eu vou tentar te mostrar um pouquinho de como funcionam essas questões, beleza? Então a nossa preparação aqui vai ser baseada em questões dos últimos anos do Exame Nacional do Ensino Médio. Dentro de cada questão eu vou mostrar para você o que é importante do enunciado, vou fazer uma revisãozinha, caso seja necessário, para a gente seguir, beleza? Então vem comigo, claro. Vamos começar por mecânica, que é o que mais tem aparecido, beleza? Pessoal, aqui tem um exercício que já caiu, claro, no Enem, que vai falar sobre velocidade média, tema inicial da mecânica. Então ele vai falar o seguinte, olha só. Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com finalidade de medir a velocidade dos veículos. Claro que você conhece esse aparelho como radar, beleza? Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é 80 km/h-1, aí você já fala, professor, tá meio estranho. Já vou te contar o que isso significa, tá? Um carro percorre uma distância de 50 centímetros, tá? Entre dois sensores no tempo de 20 ms. Parece estranho. Também vou te contar o que esse cara significa, tá? De acordo com a resolução 396 do Conselho Nacional de Trânsito para vias com velocidade de até 100 km/h-1, a velocidade média do aparelho tem tolerância de 7 km/h-1, além da velocidade máxima na via. Bom, considerando a velocidade final registrada do carro, o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final medida pelo aparelho? Então vamos lá, galera. O que eu vou destacar aqui com você? Eu vou falar um pouquinho dessas unidades meio estranhas e o que eu acho importante que você grife lá na hora que você está lendo o enunciado, tá? Então olha só, é extremamente importante você entender que eu tenho uma velocidade máxima da via de 80 que esse km/h-1 são quilômetros por hora, tá? É só uma manobra matemática que ele fez. No fundo, quilômetro por hora. Distância de 50 centímetros entre dois sensores e grifar esse tempo de 20 milissegundos. Esse 20 milissegundos, o mili entra como prefixo. Esse mzinho é um 10 a menos 3, tá? Então vamos lá. E que é importante também, ele vai contar toda essa resolução, a tolerância. Ele fala que a tolerância é de 7 km por hora. Tá? Então, já sei isso aqui, consigo calcular essa velocidade média. Beleza, vou te mostrar algumas coisinhas. Primeiro, você consegue acompanhar aí no cantinho esse km/-1 que está em verdinho aí, eu te mostrando que é só um truque matemático. Porque você pode alternar numerador e denominador na fração, mudando o sinal do expoente. Então, km/-1 é a mesma coisa que quilômetros por hora, beleza?
Tô lembrando para você, lá no canto da tela também, a equação da velocidade média, que é distância sobre tempo. Provavelmente a equação que você mais viu em física na vida, tá? E aí vamos lembrar o seguinte, qual a distância percorrida pelo veículo? Foi de 50 centímetros. Mas eu não vou usar centímetros nesta equação. Então eu coloco 0,5, como está aí na equação, em metros. E professor, e o 20? Está em milissegundos. Esse milha é um prefixo que está destacado aí para você como 10 a menos 3, beleza? Fazendo isso e operando matematicamente, essa potência menos 3 vai passar lá em cima, trocando o sinal do expoente, 10 a mais 3. Meio vezes esse 10 elevado a mais 3, 10 elevado a mais 3 é 1000, vai dar 500. 500 dividido por 20 são 25 metros por segundo, beleza? Só que tem um detalhe, isso está em metros por segundo, que é a unidade do SI. Por isso eu estou colocando aí do lado também, no meio, você consegue ver uma forma de converter da unidade de medida metro por segundo, que está no SI, para quilômetro por hora, que é o que a gente usa no dia a dia. E o número mágico é 3,6, beleza? Reparem uma coisa, quando eu vou de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por esse valor. Se eu pegar o 25 que eu acabei de obter, multiplicar pelo 3,6, eu vou obter 90 km por hora, que é a velocidade de fato do veículo. Professor, mas lá no enunciado ele tinha colocado 80. O 80 é a velocidade máxima da via. Não significa que o veículo esteja a essa velocidade, tá? Então ele estará a 90 km por hora. Mas, como a gente grifou lá no final, e no Enem sempre tem esse tipo de coisa, ele quer que você desconte a tolerância do aparelho, que é de 7 km por hora. Se eu pegar esse 90 e descontar o 7, que é a tolerância, eu fico com uma velocidade considerada para esse radar de 83 km por hora, beleza? Se você der uma olhadinha aí, tá aí pra gente, essa é a alternativa C do enunciado dessa questão, beleza? Um último detalhe, já que a gente está revisando, o Enem adora ondulatória. No final a gente vai falar um pouco mais. Os radares, radar de velocidade inclusive, funcionam com ondas eletromagnéticas. Então já fica essa dica a mais caso ele pergunte como funciona esse radar. Fechou? Essa foi a primeira questão, bem tranquilo, mostrando para você algumas coisas numéricas que podem aparecer, beleza? Vamos seguir. Galera, aqui tem uma segunda questão também de mecânica em que a gente vai trabalhar um pouco mais de maneira teórica. Claro, vou te mostrar algumas coisas, mas no fundo é teoria. Ele vai falar o seguinte, para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira de um precipício. Claro que a galera vai fazer isso com segurança, tá, gente? Calma aí, tá? Tanto que ele vai falar, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente ao mesmo tempo, beleza? No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. E eles, paraquedistas, vão estar equipados ali e não vão sofrer nenhum dano, tá? É só um experimento. Física tem dessas de vez em quando, tá? O que ele quer saber de nós? As motos atingem o solo simultaneamente. Isso é uma afirmação. O que ele quer saber é o motivo, é o porquê isso acontece, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é o que é importante nesse enunciado. Eu estou falando de um salto, não é um movimento linear, não é um outro tipo de movimento circular, é um salto. Isso vai terminar em algum momento em uma queda. Utilizando motos, são 2. E mais, uma delas possui massa 3 vezes maior do que a outra. É a mesma coisa que você pegar um objeto de 1 kg, um objeto de 3 kg, soltar os dois e ver o que vai acontecer. Mas agora tem um detalhe. Lá no final, ele fala para você que isso acontece sem resistência do ar. Quando você tira a resistência do ar, os corpos caem no mesmo tempo, porque eles estarão submetidos apenas a uma força durante todo o movimento. E eu vou te mostrar um pouquinho. Dá uma olhada em 2 equações que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, a equação da força-peso. Todo corpo que tem massa tem peso. O peso é o produto da massa do corpo pela aceleração gravitacional, que é esse Gzinho minúsculo que está aí. Então, P igual a M vezes G.
em conjunto com uma outra equação, que é a segunda lei de Newton, extremamente importante na dinâmica, que conta para você que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Beleza? A gente vai juntar esses caras. Aqui eu nem fiz análise de unidade, porque eu só quero te mostrar no fundo a teoria e por que esse cara funciona assim. O detalhe é, quando você elimina a resistência do ar, o peso passa a ser a força resultante. Então, para um corpo em queda livre, ou seja, apenas sobre a ação do peso, você pode igualar essas duas equações. Fazendo isso, eu estou te mostrando que a massa ela vai cortar dos dois lados da equação. Você pode tirar ela, ou seja, a gravidade passa a ser a aceleração e a aceleração passa a ser a gravidade e vice-versa. O que isso significa? Que se eu soltar um objeto de massa 1 kg, ou de massa 3 kg, ou de massa 30 kg, ou de massa 30 toneladas, todos eles cairão com a mesma aceleração e, se forem soltos de uma mesma altura, cairão no mesmo intervalo de tempo. Aqui eu só estou te mostrando que a massa não é uma variável que vai interferir no problema, porque nós desprezamos a resistência do ar. Beleza? Entendido isso, voltando para a questão, a gente tem a letra D como gabarito. Então, no fundo, é isso que ele está dizendo para a gente. Professor, dá para ir por eliminação das outras? Um pouco. Se você for olhar a letra A, ele está te falando que possuem a mesma inércia. Então, vamos lá. Inércia, além da primeira lei de Newton, a gente tem também como um sinônimo de massa. Porque se você parar para pensar em uma bicicleta parada e um caminhão parado, você decidir fazer os dois entrarem em movimento, em qual dos dois você terá que aplicar uma força maior? Óbvio que no caminhão, porque ele tem mais massa. Inércia é um sinônimo de massa. Como as motos não têm a mesma massa, uma tem massa 3 vezes maior, elas não têm a mesma inércia, beleza? Você pode eliminar. Na letra B, estão sujeitas à mesma força resultante. Professor, você mostrou que eu posso igualar a força resultante com o peso. É verdade, mas eu falei para você que o peso depende da massa e da gravidade. Como as massas são diferentes, os pesos são diferentes. O nome pode ser igual, é a força-peso do primeiro corpo, força-peso do segundo corpo, mas os valores dessas forças são diferentes. Também não pode ser. Na letra C, ele vai falar de quantidade de movimento inicial. Inicialmente, esses caras não têm necessariamente a mesma quantidade de movimento. Eu vou lembrar para você que a quantidade de movimento de um corpo depende da massa e da velocidade, então não pode. E na letra E, ele vai falar que são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Horizontalmente não afeta o que vai acontecer na vertical. Então uma coisa é um lançamento horizontal, outra coisa é a queda das motos, que é no que o exercício está interessado. Então você pode ir por eliminação também. Como sobrou a letra D, elas adquirem a mesma aceleração durante a queda, que é a aceleração gravitacional do local. Beleza, gente? Vamos para o próximo. No próximo exercício, eu selecionei aqui para vocês uma coisa que tem sido até recorrente, caindo bastante. E reparem uma coisa, tá? O Enem vai adorar problemas de cinemática ou dinâmica que envolvem trânsito ou essas coisas. É importante que a gente tenha essa consciência, tá? Então dá uma olhadinha o seguinte. Em dias de chuva, ocorrem muitos acidentes no trânsito. Uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo, pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Isso é um fato, tá, gente? Muito cuidado em dias de chuva, principalmente em chuvas muito fortes, com a aquaplanagem. Só que ele vai falar o seguinte, nesta situação, a perda do controle do carro está relacionada com a redução de qual força? Esse exercício é totalmente teórico. A gente não precisa relembrar muitas coisas ali de conceitos e etc. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte, entender quais forças ele está me dando de opção e pensar o que está relacionado com esse fato de deixar o veículo incontrolável. Ele está me fornecendo a opção atrito, tração, normal, centrípeta e gravitacional. Vamos eliminar o que não pode rolar. Não pode ser a letra E. Porque a força gravitacional é o peso, e todos os objetos que têm massa têm peso, inclusive o carro, mesmo ele estando incontrolável. Não pode ser a letra D,
que é a alternativa que fala de força centrípeta. Por que que isso não pode acontecer? A força centrípeta, no fundo, é uma resultante. E essa resultante só existirá em casos de movimento circular. Ou seja, se o objeto, o carro, a pessoa estiver fazendo uma curva, o que não é o caso. Força normal, força tração e força de atrito. Vamos lá. A tração eu também vou eliminar. Por quê? Embora você fale, pô, o carro tem que ter tração com a pista. Na física, a tração ela vai estar relacionada com fios e cabos. Se você não tem um cabo, uma corda, uma corrente, um fio que está puxando esse carro, a gente também não vai brincar com tração. Sobraram duas, normal e atrito. A normal é uma força que responde, entre muitas aspas, à força peso. É a força que faz com que você não consiga atravessar objetos sólidos. Se você tentar atravessar uma parede, não vai dar. A normal é contrária a isso. Como o carro não vai estar tendendo a afundar no chão, não é uma areia movediça, eu também posso eliminar. Sobrou para mim a letra A, é de fato o atrito. Então vamos dar uma olhadinha o seguinte, por que o atrito? Se você já jogou futebol de sabão algum dia na sua vida, você sabe que quando o chão está escorregadio e a água facilita isso, você perde a aderência. A aderência está ligada com a força de atrito. Professor, mas eu lembro que o atrito é contrário ao movimento. Isso não é verdade. O atrito é uma das principais forças a favor do movimento. Por quê? Se você pedir para alguém pegar na sua cintura, levantar você e segurar você um pouquinho fora do chão, você pode mexer o seu pezinho à vontade que você não vai em lugar nenhum. Isso acontece porque ali você perdeu o atrito. Quando você está com o pé no chão, o fato de empurrar o chão para trás é o que te projeta para frente. O atrito é fundamental para que exista movimento e controle do movimento. Sem atrito, isso não acontece. Beleza, gente? Então acho que as coisas estão ficando claras e a gente vai seguindo. Vamos lá? Então olha só. Uma outra questão relacionada ainda com mecânica, que vai falar um pouquinho agora de um outro tema que o Enem já gostou muito e tem aparecido um pouquinho nos últimos anos, que é hidrostática. Dá uma olhada no seguinte, um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Nesse caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar, o que é realmente, você fica pensando, pô, se eu tentar ficar em pé na água, eu vou afundar. O navio daquele tamanho, com tanta massa, consegue flutuar? O que está acontecendo aí? E ele vai colocar, nessa situação, o empuxo é. Então vamos brincar o seguinte, ele já me falou empuxo, uma coisa que é importante. Vamos só entender quem é esse cara e como ele funciona, tá? Então eu coloquei aqui para vocês duas imagenzinhas. Vamos começar pela definição de empuxo. Empuxo. O empuxo é uma força, tá, galera? Como qualquer outra. Só que tem um detalhe, o empuxo ele é calculado como esse cara que eu chamei de DF, densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes o VS, que é o volume submerso do corpo. Então na imagem que está logo embaixo da equação, eu estou te mostrando. Se o corpo está imerso em água, a densidade do fluido em questão é a própria densidade da água. Reparem uma coisa, eu coloquei um corpo esférico, mas a gente não precisa usar o volume total, porque nesse caso ele não está totalmente submerso, totalmente dentro d'água. O que me importa é esse volume que está pintadinho, que é o volume dentro d'água. Ele pode falar submerso, ele pode falar imerso, ele pode falar dentro d'água. Esse cara é o volume importante, beleza? Agora, dá uma olhada na segunda parte que eu coloco o seguinte, para um corpo flutuar, o que tem que acontecer para que esse corpo flutue? O corpo, quando colocado em água, ele vai estar basicamente sob a ação de duas forças, se você colocar e tirar a mão dele, que é a força peso, porque ele tem massa, e o empuxo, que surge a partir do momento que um volume desse cara está submerso. Essas duas forças têm sentidos opostos. Enquanto o peso quer geralmente fazer as coisas afundarem, o empuxo quer fazer as coisas não afundarem, ou pelo menos resistir a isso na medida do possível, beleza? Para que esse corpo flutue, essas duas forças têm que ter a mesma intensidade. Porque, no fundo, força ou equilíbrio, no geral, está ligado com o cabo de guerra. Se você tem duas coisas puxando o mesmo corpo, para que esse corpo fique em equilíbrio, que no caso é flutuar, essas duas forças têm que ser iguais. Então, nesse caso, o peso tem que ser igual ao empuxo, beleza? Quando a gente volta, a gente vê que o gabarito para
para essa questão é a alternativa B, tá? Então o empuxo tem que ser o quê? Tem que ser igual à força-peso do petroleiro, que no caso é o navio. Tranquilo, gente? Então é só para a gente entender aí um pouquinho como funciona esse empuxo e tudo, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer um intervalinho com vocês agora e na sequência a gente volta para um pouco mais de dica, beleza? Te aguardo. Bem-vindo ao Mídia Max, sua fonte de notícias em Mato Grosso do Sul. Há mais de 20 anos, o Mídia Max tem sido a sua fonte confiável de notícias na região. Desde 2002, nosso site é o coração da nossa missão jornalística, gerando um dos maiores volumes de conteúdo regional no Brasil. Somos um jornal híbrido, oferecendo notícias tanto na forma impressa quanto online. Você escolhe como quer se manter informado. Nossos programas diários e semanais mantêm uma audiência fiel. Por isso somos líderes nas pesquisas em Mato Grosso do Sul. Sempre atentos às tendências, elevamos o nível em nossas publicidades e informações. Espalhamos painéis de LED informativos pela capital e outras cidades do estado. E não podemos esquecer das nossas redes sociais. Com 22 mil inscritos no YouTube, 125 mil seguidores no Instagram, 485 mil no Facebook e 44 mil no TikTok, nosso alcance é significativo. Mídia Max. Mais de 20 anos de história trazendo notícias para você, tudo em um só lugar. Fala pessoal, obrigado por continuarem aqui com a gente e a gente vai seguir nas nossas dicas de física para o Exame Nacional do Ensino Médio, uma parceria Professor Antônio com o Mídia Max. Pessoal, eu vou entrar um pouquinho agora na parte de eletro, que é uma parte que cai bastante. Tem algumas diferenças entre o que cai em eletro, mas é importante, então vamos falar um pouco desse cara. Aí na tela tá para vocês uma questão sobre eletrização, um processo básico e uma questão relativamente simples. Vamos acompanhar o que ele espera de você nessa questão. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Dá uma olhada, é o seguinte, na tirinha, tá? O gato tá passando perto, dá uma esfregadinha ali na perna e depois sai todo eletrizado, todo com os pelos para cima e etc. Então vamos lá. O que está acontecendo aí? Ele coloca uma série de alternativas para a gente e primeiro eu vou te lembrar a teoria sobre esse cara, que é uma eletrização. Pessoal, dá uma olhada aqui. Primeira coisa, vamos entender como funciona a estrutura do átomo para a gente poder analisar as alternativas e ver o que ele espera, tá? Se você lembrar, a estrutura básica do átomo, o modelo ali de Rutherford, que é um dos básicos, a gente vai falar o seguinte, que no núcleo do átomo tem o próton, que eu vou chamar de P+, que é uma partícula positiva, tá aí de roxo para você, e tem o nêutron, que é uma outra partícula que compõe o núcleo, que é neutro. Beleza, esses dois caras estão lá no centro dessa estrutura atômica. E girando em volta dessa estrutura atômica, eu tenho os elétrons, que tá aí de verdinho para você, que são extremamente importantes. Esses elétrons eu vou chamar de E-, porque eles têm carga negativa. Então, próton positivo, elétron negativo, o nêutron, o próprio nome já diz, sem carga elétrica. A maior parte dos objetos no dia a dia, como esse controle que eu estou pegando aqui, a minha camiseta, provavelmente a cadeira que você está sentado, etc., são objetos neutros. O que significa um objeto ser neutro? Significa que ele tem o mesmo número, a mesma quantidade de prótons e elétrons, P+, e E-. Ou seja, o que ele tem de carga positiva, ele tem de carga negativa, o que no total dá um somatório zero. Fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, que no fundo quem já trabalha, quem vai trabalhar um dia sabe, que se você ganha salário positivo, se você tem uma dívida, um boleto, alguma coisa negativo. Se você ganha o que você deve, no final isso vai dar zero, beleza? A ideia é simples assim. Agora, o que eu preciso para eletrizar um corpo? Que é desbalancear a quantidade de prótons e elétrons. Aí vai depender. Se eu quiser ficar eletrizado positivamente, ou seja, com mais carga positiva,
Eu não posso ganhar prótons. Os prótons estão no núcleo da estrutura. Eu não quero mexer no núcleo do átomo sob pena de acontecer uma explosão, algo de origem nuclear, que seria devastador. Então eu preciso o que para ficar positivo? Eu preciso perder elétrons. Se eu perder carga negativa, e essa eu posso, porque ela não está no núcleo, essa carga negativa está girando em torno do núcleo. Se eu perder essa carga negativa, eu fico positivo, tranquilo. Para ficar eletrizado negativamente, eu não posso perder próton. Antes eu não podia ganhar, agora eu não posso perder prótons, núcleo do átomo. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente preciso receber, ganhar elétrons. Se eu ganhar carga negativa, eu estou ficando eletrizado negativamente, beleza? Então a ideia é você entender que nos processos de eletrização, o próton não vai em lugar nenhum. Quem vai se mover são os elétrons. Cuidado, porque em química, de vez em quando, você vai ter movimento de íon. É diferente quando você pega, por exemplo, sal de cozinha, NaCl, e separa ele. E aí você vai ter um Na mais Cl menos. Estou te falando umas coisinhas de química, você deve estar estudando, deve estar sabendo o que é. Então a diferença quando você movimenta um íon é que o íon positivo pode se mover, mas o próton, que está no núcleo do átomo, sozinho não, tá? Eu estou aproveitando para lembrar para você quais são os 3 processos de eletrização. Porque se eu quero mudar essa quantidade balanceada de prótons e elétrons de um corpo neutro, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso por contato, ou seja, se eu pegar um objeto que está neutro, um objeto que está eletrizado e encostar os dois, eu vou ter uma eletrização por contato. E a carga vai se dividir entre esses caras, a carga total do sistema. Um segundo tipo, eletrização por atrito, que é o que a tirinha está me mostrando, os pelos do gato. O gato está esfregando na calça. Professor, mas então se eu esfregar 2 objetos, eu vou estar atritando? 2 objetos diferentes? Provavelmente sim. E um exemplo simples que eu consigo te contar, e acontece muito comigo, mais do que eu gostaria inclusive, é o seguinte: se eu pentear o cabelo num dia seco, provavelmente o primeiro objeto metálico que eu pegar, eu vou acabar tomando um choque. Por que isso acontece? O fato de pentear o cabelo, passar o pente, é um atrito. E eu vou ficar eletrizado por atrito. Quando eu tiver um objeto metálico próximo, vai acontecer uma descarga elétrica. Não sei se você já passou por isso também, beleza? Um último dos processos é o processo de eletrização por indução. A única coisa que você precisa lembrar num primeiro momento sobre indução é que ele é o único dos 3 processos que não envolve um contato direto entre os 2 corpos, apenas a aproximação. Beleza? Então agora a gente lembrou um pouquinho dessa estrutura do átomo, como funciona, a gente consegue voltar e brincar com a questão. Se você olhar, o gabarito vai dar para a gente a letra D. Ele quer que você saiba que exista movimentação, tá, de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Professor, mas o elétron ele vai da calça para o pelo do gato, do pelo do gato para a calça? Só dá para a gente saber isso se ele colocar para você uma tabela, que é chamada geralmente de série triboelétrica. Se ele não te der essa tabela, basta você saber que elétrons foram trocados, tá? Daria para ir por eliminação, agora que a gente tem uma determinada consciência de como funcionam esses processos, porque, por exemplo, a alternativa A está me falando da troca de átomos. Eu não posso trocar um átomo, imagina, tirar um átomo de um corpo para colocar em outro. Não vai rolar. A letra B fala da diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Isso não pode acontecer. Eu não posso perder nem ganhar prótons, sobre pena do quê? De uma explosão nuclear. Então lembrem-se disso, núcleo atômico a gente deixa ele bem quietinho, tá? Na letra C, criação de novas partículas. Pessoal, eu não consigo criar massa, matéria, nem partícula só de eletrizar ou encostar 2 corpos, tá? Então também não pode ser. E na letra E, repulsão entre partículas elétricas. A repulsão é um fenômeno que envolve força. Então 2 coisas podem se atrair ou podem se repelir. Tanto eletricamente, quanto gravitacional, quanto magneticamente. Você já deve ter brincado com ímã, mas essa não é a causa da eletrização. Então sobra pra gente, de fato, a alternativa D, movimento de elétrons entre as calças e o pelo do gato. Beleza? Então vamos seguir. Pessoal, vamos lá. Uma outra coisa extremamente importante pra gente, o Enem adora, é um trequinho chamado blindagem eletrostática, que você deve conhecer como gaiola de Faraday. Vamos ler um pouquinho sobre e entender o que está acontecendo. Então vamos lá, galera. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, como cobrir espelhos, não pegarem facas, garfos ou outros objetos metálicos. Beleza.
Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Até aí, tranquilo. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Até aí, tranquilo. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Cuidado, ele não está falando da causa do raio, ele não está falando de nada, ele quer o motivo da proteção fornecida pelo automóvel, beleza? Eu vou destacar 2 pontos desse exercício. Quais são esses 2? Primeiro, evitar ambientes abertos. Por que que isso é importante, tá? Isso não tem a ver necessariamente com esse exercício, mas ele pode trocar a pergunta para um outro ano, inclusive esse. Evitar ambientes abertos. A Terra, mesmo sendo esférica, como o raio é muito grande, para as nossas situações cotidianas acaba ficando superfície plana. Se você parado em pé na Terra, se você ficar parado, você vai funcionar como uma ponta. Essa ponta vai gerar o que a gente chama de poder das pontas. As pontas oferecem um caminho melhor para a descarga elétrica até o solo. Ou você pode imaginar que a ponta atrai o raio. Também não tem problema, tá? É só para você entender. Se tiver uma ponta, provavelmente uma descarga elétrica que vai cair ao redor dessa ponta será atraída, entre muitas aspas, para ela. Por isso, o para-raio, se você já viu, ele é uma ponta. Então ele vai, entre aspas, atrair o raio, oferecer um caminho mais fácil para essa tempestade, essa descarga elétrica, no caso, perdão, justamente por ser uma ponta. Fechou? Então entendemos esse cara. Evitar ambientes abertos porque você é uma ponta comparado com a curvatura da Terra. Agora, um bom abrigo para essa proteção é o interior do automóvel. Por quê? Então vamos lá. O automóvel é uma carcaça metálica. O fato dos pneus serem de borracha não influencia nesse fato, tá, gente? O que você tem que pensar é o seguinte: caso caia um raio e você está dentro do automóvel, toda a descarga elétrica, toda a carga elétrica excedente vai se distribuir por a carcaça desse carro, essa carcaça metálica toda, de forma que no interior você não vai sofrer nenhum efeito dessa descarga elétrica. A gente chama isso de blindagem eletrostática, ou, se você conhece comumente, como gaiola de Faraday. Beleza? Então dá uma olhadinha agora. Ele vai colocar várias alternativas para a gente e ele só quer que a gente saiba que o automóvel é uma boa proteção por ser uma gaiola de Faraday e por oferecer o efeito de blindagem eletrostática, por ser um objeto metálico. Tem que ser um objeto metálico, beleza? Se a gente der uma olhada no gabarito, que está dizendo isso para a gente é a letra C. Beleza, galera? Bem tranquilo, teoria, e o Enem gosta desse cara. Seguindo agora, ainda em eletro, vou comentar um pouquinho sobre aparelho, potência e um pouquinho dessas coisas. Vamos lá? Olha só. Alguns peixes, como o poraquê, a gente conhece como enguia elétrica, claro, da Amazônia, mas existem em outros lugares, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Tranquilo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo pode produzir uma corrente, ele está contando aí, em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Beleza. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então, se você olhar o quadro, tem exaustor, tem computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secador de roupas, tá? Cada uma com a sua potência respectiva. Excelente. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe, quando em perigo, é... Então, vamos lá. Vou ressaltar algumas coisas aqui nesse enunciado. Primeiro, eu estou falando de uma corrente elétrica em torno de 2 amperes. Segundo, eu estou falando de uma voltagem de 600 volts. Professor, mas na tomada lá de casa é 110 ou 220. Pois é, 600 volts é uma tensão muito maior, tá? Mas o tempo acaba sendo menor. Vou te mostrar um pouquinho da teoria sobre esse cara depois de ressaltar esses 2 pontos. Então aqui eu fiz ali uma representaçãozinha básica de um aparelho que você vai colocar na tomada. Pode ser o seu celular quando ele for carregar. Você vai ligar numa tomada, hoje em dia também não é mais 110, vai se usar o 127, pode ser uma tomada 220, tanto faz. Quando você coloca esse aparelho na tomada, a tomada vai fornecer o que a gente chama de diferença de potencial ou tensão, que é o próprio 127, fisicamente a gente vai chamar esse cara de U, beleza? A diferença de potencial induz no fio do seu celular ou do aparelho, ou seja lá do que você vai carregar, uma corrente elétrica, que a gente chama de I, que é quem vai levar a energia elétrica até o aparelho. Até aí tranquilo?
Excelente. Sabendo esses dois caras, eu consigo te mostrar duas equações importantes. A primeira, como está escrito aí, é que a potência é o produto dessa corrente induzida vezes a tensão. O pessoal gosta de chamar essa equaçãozinha de π. Por que eu estou colocando pot e não só P de potência? Para que você não confunda com peso, que é uma força, que a gente acabou de ver, tá? Então, a potência, deixo claro aí, é igual ao produto da corrente pela tensão. Unidades de medida aqui são extremamente importantes. A potência sempre medida em watts, como está aí em verdinho para você. A corrente elétrica sempre medida em amperes e a tensão ou diferença de potencial medida em volts, beleza? Tem uma segunda equação que o Enem já cobrou muito e ele gosta também, então eu vou te lembrar. Porque é o seguinte, um aparelho que você ligar na tomada, 2 aparelhos, 3 aparelhos, 4 aparelhos, 5, 10... você não está ligando indefinidamente, você paga pela energia que você consome. A energia elétrica consumida por um aparelho é dada por essa segunda equação. Energia como sendo o produto da potência pelo tempo. Claro, gente, que isso também depende do número de aparelhos. Se você ligar uma lâmpada, é uma potência. 10 lâmpadas são 10 vezes a potência da lâmpada. E o tempo de uso, muito cuidado, ele pode te dar o tempo de uso em um dia, mas ele pode pedir o consumo de energia em um mês. Lembre-se de fazer essas regrinhas de 3 para descobrir o tempo do mês todo, caso ele queira um consumo mensal, beleza? Agora dá uma olhada que na equação de energia eu tenho duas unidades possíveis. Em verdinho, que são as unidades do SI, a energia medida em joule, a potência, como a gente já viu, medida em watts e o tempo medido em segundos. Mas se você parar para olhar a sua conta de energia elétrica, a conta de energia elétrica da sua casa, no fundo, a empresa de energia não te vende energia em joule, ela te vende em quilowatt-hora. É só uma outra unidade de medida para a energia, sem problemas. Mas aí você precisa usar a potência do aparelho em quilowatts e o tempo não mais em segundo, em hora. Professor, de segundo para hora ou minuto para hora eu consigo converter, mas esse negócio de watt, quilowatt, o K é só um prefixo, tá, gente? Ele significa 1000. Então eu coloquei um exemplo embaixo, que se ele te der um equipamento que tem potência de 7.000 watts, é a mesma coisa que 7 quilowatts. É só você dividir por 1000 para fazer essa pequena conversãozinha, beleza? Então fica essa dica para vocês, tanto de potência elétrica quanto de energia elétrica consumida pelo aparelho. Agora, voltando. Para o peixe da questão, como está aí de roxinho do lado para vocês, eu vou usar a equação da potência. Agora eu escrevi só π, porque vocês já sabem que esse P é potência. A corrente que ele me contou no enunciado é uma corrente de 2 amperes, enquanto a tensão que ele contou para a gente é uma tensão de 600 volts. A potência é só o produto. O produto 2 por 600 vai dar 1.200 watts. Essa é a potência produzida por esse peixe nas situações de perigo. Beleza? Se você voltar e der uma olhadinha na nossa tabela, a potência de 1.200 é correspondente à churrasqueira elétrica. Só que cuidado, pô professor, então eu posso pegar um peixe desse para fazer um churrasco? Não vai funcionar, tá gente? Nem aconselho. A ideia é, a churrasqueira elétrica consegue desenvolver essa potência pelo tempo que você deixar ela ligada. O peixe vai produzir essa descarga muito rapidamente. Então é só uma associação de potências, mas não quer dizer que um pode ser usado como o outro e o outro como um. Beleza? Fechou. Vamos lá. Galera, seguindo, eu trouxe um pouquinho aqui agora sobre corrente elétrica ainda em eletro, mas para falar de um outro conceito. Vamos dar uma olhadinha. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então você vai ler vários efeitos que podem acontecer. Dor, pode acontecer aumento de contração quando você toma um choque ali, quando o corpo for percorrido por corrente, parada cardíaca, parada respiratória, uma série de efeitos que estão descritos aí para vocês. Esses efeitos, dê uma olhada, eles dependem dos valores de corrente elétrica que também estão colocados aí, tá bom? Vamos olhar. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica medida no corpo humano. Isso é verdade. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele. A pele seca apresenta resistência elétrica de 500 kΩ, mas a pele molhada pode chegar a apenas 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer acidentes utilizando uma bateria de 12 volts. Professor, peraí, 12 volts? Lembra que a gente falou na questão anterior? Uma tensão pode induzir uma corrente. A corrente, como está mostrado nessa tabela, pode causar uma série de efeitos no meu corpo. É isso que ele está querendo me contar.
beleza? Vamos continuar. Considere que um indivíduo com a pele molhada, ou seja, ele te deu duas resistências, mas a resistência da pele seca não nos importa. O que importa é a da pele molhada, beleza? Sofra uma parada respiratória ao tocar simultaneamente os polos A e B de uma associação de duas baterias. Tranquilo? Então estamos entendendo um pouquinho. Vamos continuar só para eu te mostrar as alternativas. E aí ele vai falar qual associação de baterias é a responsável por esse acidente. Então dá uma olhadinha nas alternativas para você ver que ele associa baterias de várias maneiras. Gente, primeira coisa que eu vou te contar, bateria e pilha são a mesma coisa. A diferença é só a tensão que elas vão fornecer. Então você pode imaginar que duas baterias associadas são duas pilhas associadas. Beleza? Vamos lá. O que eu vou relembrar com você aqui tem a ver com lei de Ohm. Eu não vou falar da segunda, eu vou falar da primeira, que o Enem adora. Dá uma olhada aí o seguinte, tá? A primeira lei de Ohm, ela vai relacionar a resistência elétrica de um material com a tensão e com a corrente, tá? E a equaçãozinha muito famosa, é a mais famosa de toda a eletricidade, que é o URI. U igual a R vezes I. O U, a gente já sabe que é tensão, medida em volts, o I, corrente elétrica em amperes, e o R é a resistência elétrica, medida em ohms. Eu coloquei embaixo da equação um gráfico, porque o Enem já cobrou o gráfico desse cara algumas vezes. Reparem que eu tenho um gráfico de tensão por corrente elétrica e eu tenho dois resistores, o resistor 1 e o resistor 2. Eu só quis te mostrar uma coisa. Primeiro, essas duas retas, resistor 1 e 2, estão colocadas aí e não fazem nenhuma curva, elas não fazem uma voltinha, são retas. Então quer dizer que esses resistores são ômicos. É um nome especial dado a resistores de resistência constante, beleza? E nesse caso, o R1 é maior que o R2. Professor, como é que eu vou saber quem é maior? Sempre a reta que estiver mais próximo do eixo da tensão está indicando uma resistência elétrica maior. Óbvio, resistência elétrica, o próprio nome já está te contando, resiste à passagem de corrente. Não impede, mas resiste. Beleza? Entendemos um pouquinho dessa teoria. Para esse exercício, a gente vai usar esse cara, primeira lei de Ohm. Só que vamos lembrar o seguinte, a resistência elétrica da pele molhada é 1 kΩ, o K é um prefixo. E os efeitos que ele falou pra gente, o efeito que ele falou pra gente, vai ter uma corrente elétrica, se você voltar inclusive para olhar, tá? Ele falou que a pessoa vai sofrer uma parada respiratória. Lá no quadro, isso vai me dar uma corrente entre 20 mA e 100 mA. O mili é um prefixo. A gente inclusive usou lá na primeira questão e vai precisar desse cara de novo. Então voltando aqui. Se você pegar e aplicar a primeira lei de Ohm, tá? Para esse cara, utilizando o menor valor de corrente, ou seja, se eu utilizar primeiro o 20 mA, eu vou escrever a equação do URI. No lugar da resistência vai entrar o 1, só que o K é esse 10 ao cubo, eu vou multiplicar isso por 20 e vezes 10 a menos 3, que é o mili. Então o que está em verdinho aí para vocês são só os prefixos. K 10 ao cubo, mili 10 a menos 3. Resistência, corrente, respectivamente. No fundo, 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 será 10 elevado a zero, o que vai sumir. Então eu cortei aí para vocês. O que sobra? 1 vezes 20, que vai me dar uma tensão de 20 volts. Beleza? Mas, para sofrer essa parada de acordo com o quadro, eu também poderia ser percorrido por uma corrente até 100 mA. Se você der uma olhadinha, a equação é a mesma, vou substituir os dados da mesma maneira com os prefixos em verde. A resistência segue sendo 1K, ou seja, 1 vezes 10 ao cubo, mas agora a corrente passou a ser de 100 mA. 100 vezes 10 a menos 3. Cortando essas potências, que no fundo vão sumir, isso vai me dar uma potência de 100 volts. Quer dizer o seguinte, que se eu tomar um choque induzido por uma diferença de potencial de 20 até 100 volts, para essa situação de pele molhada, provavelmente o efeito que você vai sofrer seja essa parada que ele descreveu no enunciado. Mas ele me deu a alternativa não com valores de tensão, mas com associação de baterias de 12 volts. O que eu vou te lembrar? Eu desenhei duas pilhas aí no cantinho para você dar uma olhada ao seguinte. Se você pegar duas pilhas e associar o polo positivo de uma com o polo negativo da outra, essas pilhas vão estar se ajudando. Então, duas pilhas de 12 vão equivaler a uma única pilha de 24 volts. Você está aumentando a tensão que está sendo colocada para o seu circuito.
Mas se você pegar essas mesmas duas baterias e ligar polo positivo com positivo ou negativo com negativo, ao invés de se somar, uma vai estar consumindo a outra, o que vai gerar para você 0 volts. Por que que isso tem a ver? Porque na hora de escolher a alternativa, eu preciso entender que é o seguinte, um choque entre 20 e 100, eu preciso de uma diferença de potencial entre esses dois caras, beleza? Vamos olhar as alternativas. Se você olhar, vai ficar para a gente a letra A. Por quê? Na letra A, o polo negativo de uma pilha está ligado com o polo positivo da outra pilha, ou as baterias, como ele disse no enunciado. Como cada uma delas tem 12 volts, eu consigo obter 24 volts nessa situação, o que vai realmente dar para a gente a situação de 24 volts, que está entre 20 e 100, que tem o efeito descrito no enunciado da questão. Beleza? Agora, se você olhar a letra C, e eu deixei esse cara meio claro aí para você, é o seguinte, não confunda. Por mais que esteja desenhado parecendo que está positivo com negativo, você tem que olhar o caminho feito pelo fio nesse caso. E o caminho feito pelo fio associa polos iguais. Esses caras não estão se somando. Então, a única alternativa possível que consegue me fornecer uma diferença de potencial entre 20 e 100 volts é a letra A, que vai me fornecer 24 volts associando essas duas baterias. Beleza, gente? Vamos fazer mais um intervalinho e eu aguardo você para a gente continuar a nossa revisão. Bem-vindo ao Mídia Max, sua fonte de notícias em Mato Grosso do Sul. Há mais de 20 anos, o Mídia Max tem sido a sua fonte confiável de notícias na região. Desde 2002, nosso site é o coração da nossa missão jornalística, gerando um dos maiores volumes de conteúdo regional no Brasil. Somos um jornal híbrido, oferecendo notícias tanto na forma impressa quanto online. Você escolhe como quer se manter informado. Nossos programas diários e semanais mantêm uma audiência fiel. Por isso somos líderes nas pesquisas em Mato Grosso do Sul, sempre atentos às tendências. Elevamos o nível em nossas publicidades e informações. Espalhamos painéis de LED informativos pela capital e outras cidades do estado. E não podemos esquecer das nossas redes sociais. Com 22 mil inscritos no YouTube, 125 mil seguidores no Instagram, 485 mil no Facebook e 44 mil no TikTok, nosso alcance é significativo. Mídia Max, mais de 20 anos de história trazendo notícias para você, tudo em um só lugar. Estamos de volta, muito obrigado por ficar aqui com a gente na revisão de Física para o Exame Nacional do Ensino Médio, uma parceria entre Física com o professor Antônio e o Mídia Max. Galera, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre termologia, que, lembra, na nossa distribuição, é um dos assuntos que mais caem na prova, tá? Algumas coisas de termologia são base e a gente precisa entender como elas funcionam. Os exercícios nem sempre serão complexos. Então eu selecionei um para a gente debater como esse cara vai aparecer, tá bom? Dá uma olhada no seguinte, galera. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deve atingir a região de mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima, que agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela energia térmica absorvida nas superfícies quentes da cidade, deslocando para altas altitudes. Então lá vai fazer esse cara subir, tá? Dessa maneira, há condensação de chuvas fortes no centro da cidade, em vez da região de mananciais. A imagem apresenta 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Primeiro, entre o Sol e a ilha de calor. Segundo, entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são respectivamente. Então vamos lá, pessoal. A gente leu
Pô, professor, texto um pouco extenso. O Enem vai ter isso de vez em quando, mas está tudo no enunciado. O que eu vou te contar? Dá uma olhadinha no que a gente vai destacar. De tudo que a gente leu, algumas coisas são extremamente importantes. Primeiro, ele fala que existe um fluxo de ar vertical, tá? Segundo, que tem dois processos dominantes de troca de calor. O primeiro entre o Sol e a ilha de calor, o segundo entre a ilha de calor e a brisa marítima. E essas são as fases e essas são as informações que vão resolver o exercício para a gente. Aqui, a gente nem precisa relembrar tanta teoria. Basta eu te dizer o seguinte, pessoal, calor. Existem 3 processos de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. A condução, ela vai acontecer nos sólidos. A convecção vai acontecer nos líquidos e gases e a irradiação é o único dos 3 tipos de troca de calor que não depende de um meio. Mais do que isso, vou te dar um exemplo de cada um desses caras. Se você colocar uma colher no fogo, uma colher metálica, e segurar uma ponta enquanto a outra está no fogo, logo logo vai aquecer a sua mão. Ali foi um processo de troca de calor por condução. O calor veio da ponta da colher até a sua mão. Então você transportou o calor através de um sólido. Quando você vai ferver água, quando você liga um ar-condicionado, que deve ser colocado na parte superior dos ambientes, ou em lugares muito frios, que você acende uma lareira que vai ser colocada embaixo no ambiente, todas essas situações geram movimentos de massa de ar. Ou seja, isso é uma troca de calor por convecção. Você vai ter movimento de fluido, seja líquido, seja gás. No caso do ar-condicionado, é o melhor exemplo para eu colocar para você. O ar frio que vai ser jogado em cima no ambiente, ele é mais denso. Vai descer, o ar quente que está embaixo vai subir e isso gera correntes de convecção. Por isso que eu preciso trabalhar com a convecção só nos líquidos e nos gases. O sólido não tem como ficar trocando aí, beleza? Vamos lá. O último tipo é a irradiação. Professor, irradiação? Exatamente. E se não tiver um meio? Se não tiver um sólido, se não tiver um líquido e se não tiver um gás? Então as ondas eletromagnéticas vão fazer o papel de levar o calor de um ponto até outro através do que a gente chama de irradiação. Só para você saber, isso acontece com ondas do tipo de infravermelho, onda de calor infravermelho, beleza? Se você olhar os 2 processos de transmissão de calor que estão destacados para a gente, tá, galera? Que é Sol e ilha de calor, pensa o seguinte: entre o Sol, que está muito longe, e entre a ilha de calor, que no fundo é a cidade de São Paulo, não existe um sólido gigante. Entre o Sol e a Terra não tem fluido e nem líquido. Ah, professor, mas tem a atmosfera da Terra. É verdade, mas a maior parte do caminho é vazio. Quer dizer que a transmissão de calor entre o Sol e a ilha de calor só pode acontecer por irradiação. É o único dos tipos de transmissão que não precisa de um meio. Beleza? Agora, e a segunda troca de calor? Que é entre a ilha de calor de fato e a brisa marítima. Se você olhar, a chave para esse cara está destacada lá em cima do texto, que é o que eu coloquei para você. Encontra um fluxo de ar vertical. Se ar está subindo ou descendo, ou se a água ou um líquido está subindo ou descendo, isso caracteriza uma corrente do quê? De convecção. É uma corrente de convecção que vai transportar calor através dos movimentos de massa, seja de líquido, seja de gás. Beleza? Então, essas são as chaves para a gente resolver essa questão. Se você for olhar dentre as alternativas, a alternativa A é o que me dá, respectivamente, esta ordem: irradiação, convecção. Beleza? Seguindo, galera, eu vou colocar aqui um pouquinho agora um exercício já que envolve óptica ao mesmo tempo que envolve fenômenos ondulatórios. O Enem adora esses caras. E aí você vai olhar, pô, professor, mas não cai tanto óptica. Mas os exercícios que vão aparecer sobre óptica ou sobre ondulatória são exercícios que você pode garantir, porque são exercícios que envolvem fenômenos básicos. Então vamos dar uma olhadinha nesse cara. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras.
Cada garrafa foi fixada no telhado, tá, da casa dele, com um buraco de diâmetro igual ao da garrafa para que essa fixação acontecesse, beleza? E aí ele vai continuar. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada, beleza? E aí ele vai falar o seguinte: qual fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? E ele vai colocar uma série de fenômenos, tá? Vamos entender um pouquinho sobre cada um desses fenômenos e qual deles está sendo colocado aí pra gente. Mas eu vou destacar alguns pontos no texto para vocês também. Se você der uma olhada, o que é importante primeiro do enunciado? Ele está me falando que a garrafa está sendo fixada no telhado e que o buraco para colocar a garrafa, o furo, tem o mesmo diâmetro da garrafa, ou seja, não vai sobrar espaço nas laterais da garrafa. Isso é importante. Segunda dica. Esse buraco é muito maior que o comprimento de onda da luz. E aqui eu vou mostrar para vocês o porquê esses 2 caras são importantes logo que a gente for falar da teoria, beleza? Vamos lá. Seguinte, coloquei para vocês aqui sobre refração da luz. Professor, mas a gente estava falando de onda. É porque a luz é uma onda, o som também é uma onda. Os fenômenos ondulatórios vão abranger tanto a luz quanto o som, quanto as ondas. Então o que acontece? O que é a refração da luz? É a mudança no meio de propagação acompanhada de uma mudança de velocidade. Professor, mas a luz muda o meio? O que é esse meio? A luz pode se propagar no vazio, inclusive. Ela é uma onda eletromagnética. Mas aqui, por exemplo, ela está se propagando no ar. Aqui onde eu estou, aí onde você está. Excelente. Se você olhar através de um vidro transparente, você consegue ver objetos que estão do outro lado. Ou seja, a luz muda de meio. Ela estava se propagando no ar, ela passou a se propagar no vidro transparente e voltou para o ar. São 2 processos de refração. 2 mudanças de meio. E o que eu preciso lembrar você, depois de falar da definição de refração, é que é o seguinte: independente de quantas refrações a luz vai sofrer ou a onda vai sofrer, a frequência não é alterada. A frequência nunca depende do meio em que a luz ou a onda está se propagando. A frequência só depende da fonte que emitiu essa onda, beleza? Tranquilo. Lembrei para você essa definição. O que mais eu vou te lembrar? Um fenômeno extremamente importante que o Enem também adora, que é chamado dispersão. Você pode conhecer como prisma de cores, você pode conhecer como a capa de um disco de uma banda que você gosta muito, porque acontece, e a gente vai falar o seguinte: como funciona essa dispersão? Tem um prisma colocado aí para vocês e eu estou incidindo de um lado do prisma luz branca policromática. Quando a luz incide no prisma, ao invés de seguir o caminho natural dela, que seria esse caminho pontilhado que está aí, ela vai se abrir em várias cores, que são as cores do arco-íris, ao mesmo tempo que vai sofrer um desvio em relação à trajetória original. Então, primeiro, a luz branca é formada da união de todas as cores. Quando você incide a luz branca em um obstáculo, um objeto transparente, ela vai sofrer refração, muito provavelmente, mas ela vai abrir, ela vai te mostrar depois todos os componentes que já compunham essa cor branca antes, essa luz branca. Quais são essas componentes do arco-íris? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, o azul, o anil e o violeta, beleza? O que eu vou te contar aqui? Todas essas cores compõem? Compõem. Qual dessas cores sofreu o maior desvio? Se você olhar em relação à trajetória pontilhada, que é a trajetória original, o maior desvio foi para a luz violeta. Professor, mas isso é uma regra? Com toda certeza. E a regra é maior frequência, maior desvio. De todas as cores do espectro visível que a gente chama dessa luz, a que tem a maior frequência é o violeta. Portanto, ela sofrerá o maior desvio. Quem tem a menor frequência é o vermelho, portanto, o vermelho sofrerá um desvio menor. O Enem adora essa questão das cores, então já estou aproveitando para relembrar aqui com vocês. Além disso, outros fenômenos ondulatórios que eu coloquei aí do lado. Vamos lá. A luz ou as ondas, elas não precisam necessariamente apenas refratar, elas podem refletir. Tá? E, por exemplo, a luz está refletindo em mim aqui agora, está refletindo em você. Todos os objetos que você consegue enxergar devido à reflexão da luz, beleza? Agora, eu tenho reflexão, tá? Tem refração que a gente explorou um pouco mais agora. Eu tenho difração. Professor, o que é difração? É a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. O que vem a ser um obstáculo? Por exemplo, se você está em algum cômodo, com a porta fechada agora, se acontecer algum barulho fora dele,
talvez você escute. Por quê? Porque tem um buraquinho da porta embaixo, tem uma frestinha na janela. Esses obstáculos, por mais que eles sejam pequenos, podem difratar a luz. Inclusive, para ter difração da luz, é melhor, tá, que esse buraquinho por onde a onda vai passar tenha tamanho próximo ao comprimento de onda da luz, do som ou da onda que vai sofrer essa difração. Isso é uma coisa que ajuda, tá? Além disso, polarização. Galera, polarizar uma onda é simplesmente filtrar uma onda em uma direção. A onda eletromagnética, ela se propaga em todas as direções, com campos elétricos e magnéticos. Quando você vai polarizar, você vai escolher uma direção preferencial para essa propagação. Próximo fenômeno, interferência. Galera, a interferência ou superposição é um fenômeno ondulatório, onde você consegue identificar aumento de amplitude ou diminuição de amplitude, dependendo se ela for construtiva ou destrutiva, tá? Existem vários exemplos de interferência. Você pode imaginar, por exemplo, um teatro. Se você já foi em algum teatro alguma vez, você vê que o teto é um pouco diferente, você vê que as paredes têm um formato um pouco diferente. É para gerar interferências construtivas em determinados pontos e para que não exista um ponto do teatro onde o som que vem do palco ou de uma determinada apresentação seja menor do que o outro. Então tem vários tipos de interferências de onda, mas para interferir, ondas têm que ter a mesma frequência e ser da mesma natureza. Professor, e se a onda for da mesma natureza, quando eu falo natureza é ou mecânica ou eletromagnética, tá? Mas ela não tiver a mesma frequência, aí ela não pode interferir. Mas se as frequências forem muito próximas umas das outras, você vai encontrar o fenômeno que a gente chama de batimento, que é quase uma interferência, mas para ondas que têm frequências próximas, mais diferentes. Outro fenômeno ondulatório é a ressonância. O que é a ressonância? Da mesma forma que eu tenho interferência, que existe entre uma onda e outra onda, a ressonância é o efeito entre uma onda e um objeto. É quase que uma superposição, mas não entre ondas, entre onda e objeto. Exemplo, você já deve ter visto em alguma situação alguém brincando com isso, desenho, filme ou etc. Alguém tentando quebrar um copo com a própria voz. É muito característico, a pessoa coloca o copo e vai gritando ou vai falando e tal. O que pode fazer com que esse copo quebre não é necessariamente a força do tom de voz, a entonação, a energia, etc. É simplesmente a frequência. Se você consegue emitir uma onda falando que tem a mesma frequência que a vibração das moléculas do vidro, ou do cristal, ou da taça que você está tentando quebrar, essas moléculas aumentam a amplitude de vibração. É quase que uma interferência. E vão fazer o quê? Poxa, se é um sólido e você começa a vibrar mais, esse sólido pode quebrar. Isso é o fenômeno da ressonância, beleza? Além disso, efeito Doppler. Galera, o efeito Doppler tem a ver com movimento entre o emissor de uma onda e a pessoa que está observando essa onda, seja luminosa ou seja sonora, porque pode acontecer para os dois. Então é aquela situação que você brinca com ambulância, Fórmula 1 e etc. Vamos pegar a Fórmula 1 ou a ambulância. Quando a ambulância está vindo ao seu encontro, existe uma aproximação entre a fonte que está emitindo uma onda sonora, ela com a sirene ligada, e o observador, que é você. Isso vai gerar um efeito. Quando a ambulância está indo, se afastando de você, isso gera um outro efeito na onda percebida. Primeiro você tem um, depois você tem outro. Esse é o efeito Doppler aqui, bem básico, só para relembrar para você quem é esse cara. Pô, professor, falamos muito de fenômeno ondulatório e é importante porque são vários deles e em teoria pode cair qualquer um, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o que a gente tinha sublinhado na questão para te mostrar o seguinte. Aqui a luz está saindo do ambiente externo da casa, está indo para um ambiente interno da casa através de uma garrafa com água e cloro. Eu vou voltar para a parte em verdinho que está sublinhado aí para vocês, que é o seguinte, esse obstáculo é muito maior que o comprimento de onda da luz. Então, o que isso significa? Não pode haver difração nesse caso, entre muitas aspas. Por quê? Porque o comprimento desse buraco é diferente ou muito diferente, o que fica melhor para a gente entender, do comprimento de onda da luz. Então, difração já era. Absorção eu não tenho e das outras alternativas, polarização.
não estou filtrando a luz. Reflexão não é o que permite que a luz saia lá de fora e venha aqui para dentro. Porque se você olhar o caminho que a luz vai fazer, a luz vai sair do ar, vai começar a se propagar na água que tem dentro dessa garrafa e vai voltar para o ar, mas agora que está no interior da casa. Se você for olhar, o que está acontecendo então é uma refração. E esse é o gabarito para a gente da questão. Letra E. Eu tenho mudanças no meio de propagação da luz. Beleza? Refração é o fenômeno que permite que esse cara aconteça. Tranquilo, gente? Belezinha? Todo mundo certo até aí? Vamos continuar que a gente está quase terminando essa nossa revisão. Eu coloquei aqui um último exercício para a gente, que fala sobre ondulatória, para não deixar nenhum tema de lado, beleza? Dá uma olhada no seguinte, o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado obtido por um paciente saudável com intensidade de sinal, aí ele está colocando um termo técnico para a gente em função do tempo. Tudo certo, esse termo técnico nem vai interferir. Vamos lá embaixo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então vamos lá. É uma questão que fala sobre ondulatória. Aí você fala, não, professor, é um eletrocardiograma. Sim, mas o sinal registrado pelo eletrocardiograma é uma onda. Então vamos lá relembrar algumas coisinhas básicas sobre ondulatória. Galera, é o seguinte, coloquei aqui para vocês alguns elementos de uma onda. Primeiro, tamanho da onda, que está ligado com amplitude. O que você tem que tomar cuidado é que o tamanho da onda, esse tamanhozão, é o dobro da amplitude da onda. Então, cuidado, esse é um primeiro elemento. O ponto mais alto da onda, você vai lembrar que a gente chama de crista, o ponto mais baixo da onda a gente chama de vale. A distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos pode ser chamado de comprimento de onda. O comprimento de onda é extremamente importante, porque ele, associado com a frequência, está ligado à velocidade de propagação dessa onda. E a equação fundamental da ondulatória, que eu estou relembrando para você, mesmo que a gente não vá usar nesse exercício, é a velocidade de propagação de uma onda pode ser escrita como o produto do comprimento da onda pela frequência da onda, beleza? Além disso, o que é frequência? Frequência, galera, é o inverso do período. Período é o tempo para uma repetição, uma oscilação completa no caso de uma onda. Então a frequência é o inverso do período e esse cara a gente vai precisar, tá? Se você olhar no cantinho, eu coloquei uma onda que é para ser parecida com o eletrocardiograma agora. E eu coloquei o seguinte, se você voltar na imagem do eletrocardiograma, você vai conseguir perceber uma coisa. Qual coisa é essa? Eu tenho cristas, eu tenho picos de ondas colocados, vários deles, e tem uma parte que está o quê? Pontilhada. Dá uma olhada na parte pontilhada entre duas cristas, entre esses dois pulsos de onda. Se você olhar e contar os quadradinhos, tem 5 quadradinhos. E a própria escala do exercício me falou que esse eixo do gráfico mede tempo, esse eixo X no caso, mede tempo, e cada quadradinho equivale a 0,2 segundos. O que é que isso está me contando? Isso está me contando, vamos voltar para o nosso resuminho agora, que são 5 quadradinhos. Se cada um tem 0,2 segundos, quer dizer que o tempo total que eu demorei para esse um batimento, essa uma oscilação, 5 vezes 0,2. O que vai me dar quanto? 1 segundo. Então, para cada batimento, 1 segundo. Professor, mas e agora? Qual equação? Você poderia até usar a equação da frequência, usar outra equação. Mas, no fundo, eu trouxe aqui para nós aquela boa e velha regra de 3, que você pode usar bastante na prova de física, beleza? Quando as grandezas forem lineares. Eu acabei de descobrir com vocês, analisando esse gráfico, esse eletrocardiograma, que para uma batida, esse cara demora 1 segundo. Esse cara, no caso, esse coração, né, gente, demora 1 segundo. Então quer dizer que para X batimentos, X batidas, ele vai demorar 1 minuto, que são 60 segundos. Quando você monta essa regra de 3 e multiplica cruzado o seu produto, você vai chegar nesse X igual a 60. Então são 60 batimentos. Ou você pode colocar BPM, que seria, entre aspas, uma forma de aparecer, batimentos por minuto. Quer dizer que a pessoa cujo eletrocardiograma, que é esse que aparece pra gente aí na tela, ela tem quanto? Ela tem uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei abordar o máximo de pontos possíveis, o que é importante em cada questão na hora de resolver, como escolher o que grifar em cada questão e como relacionar essas informações com a teoria que vocês já viram, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Agradeço ao Media Max essa oportunidade. Não deixe de seguir o professor Antônio nas redes sociais para mais dicas sobre o Enem e sobre outros vestibulares, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, eu sou o professor Antônio, um abraço e até a próxima.